A nossa reportagem hoje veio ao Conselho Tutelar da Região 1, que fica na rua Pedro Leão, no bairro do Baixão. E pelo menos nos últimos 8 dias, casos chamaram a atenção da nossa sociedade de maltratos de crianças e de vulneráveis. Um dos casos que chamou bastante atenção e que foi aqui nas proximidades no bairro Baixa Grande, do pai que machucou a criança apertando o pescoço, a garotinha de 6 anos. Também teve o caso de uma outra criança no Cavaco, onde a criança ficou com os braços machucados. Além disso, uma garota de 11 anos que foi levada de casa, enfim, por um maior de idade de 23 anos. E, para culminar, na madrugada de ontem, 2 crianças foram encontradas no residencial Brisa do Lago, numa situação que só Deus. Quem vai falar de tudo isso conosco agora é a Elaine Salles, que é conselheira tutelar da cidade de Arapiraca. Olha, a demanda é muito grande e vocês não param, é o tempo todo chegando problemas, principalmente nesses últimos 8 dias, haja vista, são casos que chamaram a atenção da sociedade, Elaine. Exatamente, Walter. A gente trabalha num plantão de 24 horas, né? Um plantão bem agitado desses últimos dias, né? E a gente está aí para proteger as nossas crianças e nossos adolescentes de todos os maus tratos, né? Afinal de contas, o Conselho Tutelar é o órgão que protege as crianças da nossa cidade. Essa criança de 6 anos do bairro Baixa Grande, como é que está o caso? A criança do bairro Baixa Grande, a gente recebeu a informação já da unidade de emergência, onde ela chegou já desfalecida, com a situação de que ela relatou que foi o pai que tentou enforcá-la, né? A gente fez a medida protetiva, afastou o agressor da criança e a gente colocou a criança numa família extensiva. O agressor, ele está detido, até ontem a informação que nós tivemos é que ele ainda encontra-se detido. Para averiguação, né? A gente confecciona relatório, encaminha ao Ministério Público e à delegacia para que se investigue o caso. O caso do Cavaco, ele foi um pouquinho mais complexo, a criança estava muito machucada, os bracinhos estavam todos com marcas, né? A gente foi até a delegacia, confeccionou o BO. O pai também ficou detido, mas aí já colocou um advogado e saiu, né? Infelizmente. A gente também acredita que não só a criança, mas a mãe da criança também foi agredida. Ela nega, mas a gente sabe que sempre acontece. Nesse caso, a gente faz uma medida protetiva para a família. Então, a mãe vai ser encaminhada ao CRANSV, que é o Centro de Referência à Assistência da Mulher Vítima de Violência. E a criança vai para o CREAS para fazer um acompanhamento psicológico com ela. Elaine, um caso que chamou a atenção também da população foi da garota de 11 anos que foi, enfim, de certa forma, ela foi levada de casa, ou saiu de casa à noite sem o conhecimento dos pais, na companhia de um homem de 23 anos. Como é que foi essa situação e até que ponto está a investigação a respeito desse caso, tanto do Conselho Tutelar como da própria Polícia e Justiça? No caso da criança de 11 anos que saiu de casa na madrugada, ela foi induzida por esse rapaz, né? Esse rapaz, como ele é adulto, então assim, ele que articulou essa situação. A criança saiu na madrugada de casa, induzida por ele, foi encontrada às 9 horas da manhã, a gente fez todo o procedimento, graças a Deus, foi descartada a situação de estupro, não aconteceu o estupro, porém, ela foi dopada, e ela disse que não recorda o que aconteceu, mas a gente levou ao IML, o IML descartou a situação de estupro. Então, graças a Deus, o pior não aconteceu. A polícia já tem a identidade desse rapaz de 23 anos, que em tese seria o responsável por, enfim, por estar aliciando esta criança de 11 anos? Sim, a polícia já tem imagens dele, inclusive do carro também, e as investigações continuam, né? O Conselho Tutelar encaminhou também ela ao CREAS para fazer um acompanhamento psicológico, também ao CRAS para fazer um acompanhamento da família como um todo, confeccionou relatório que já foi enviado à Delegacia da Infância e Juventude e ao Ministério Público para que tome as medidas cabíveis ao caso. Agora, com relação a esse caso de maus tratos de 2 crianças que aconteceu na madrugada de ontem no residencial Brisa do Lago. A situação que era bastante complicada e difícil. E vocês, a equipe esteve no local e verificou em loco tudo o que aconteceu, as medidas que foram tomadas com relação a isso. A gente foi acionado na madrugada da quinta-feira
para uma situação de abandono de incapaz e nos dirigimos até o local. A gente encontrou as crianças, uma das crianças ela tem hidrocefalia, tem uma deficiência, e já estava mais de 24 horas sozinha em casa. A casa realmente tinha alimentos apodrecidos, as crianças relataram que não tinham se alimentado e deixou o nosso coração muito apertadinho. A princípio, a gente buscou uma família extensiva, porém a gente não encontrou. Para não deixar as crianças sozinhas, a gente deixou elas no abrigo. No dia seguinte, a gente conseguiu localizar um familiar, né, que foi a avó paterna de uma das crianças e a tia da outra criança, são de pais diferentes. Então, a gente levou as crianças até a residência deles, onde hoje eles estão protegidos e cuidados. Uma das falas assim, que chamou a atenção da gente foi que o mais velho ele é muito responsável, ele estava preocupado com a medicação do irmão. E quando a gente informou a ele que ele iria ficar numa família extensiva, o que é que aconteceu? Ele disse que bom, porque pelo menos na casa dos meus avós a gente vamos ter o que comer. O nosso conselho em sede, a gente trabalha de 8 ao meio-dia, né? Por conta da pandemia, estava fechado no segundo horário, mas agora com as recomendações do Ministério Público, nós estaremos em sede de 8 ao meio-dia e de 2 às 5. Também a gente gostaria de alertar a população e passar o nosso número de contato, que funciona 24 horas, e também é o WhatsApp, que é o 99838 7232. Todas as denúncias elas são averiguadas. É melhor que a população peque pelo excesso do que por negligência. Então, o Conselho Tutelar fica 24 horas, de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados também. Plantões noturnos. O horário que ligar, tem sempre um plantonista à disposição da população para poder fazer a situação da proteção da criança e do adolescente. Muito bem, a gente agradece aqui a Elaine Salles, que é conselheira tutelar, enfim, falando desses casos que aconteceram recentemente, mas o trabalho continua e a participação e o envolvimento da sociedade e das famílias denunciando os maus tratos de vulneráveis, principalmente de crianças que sofrem maus tratos em vários lugares, em várias ruas e bairros aqui da cidade de Arapiraca. Sua participação, a sua denúncia é de fundamental importância para que o trabalho do Conselho Tutelar seja cada vez mais preciso na proteção às nossas crianças. Volto aos estúdios.